A guerra não dá trégua, e as notícias que chegam são cada vez mais explosivas. Enquanto o mundo observa, a Rússia de Putin dá um passo ousado e perigoso. Boa parte dos que lutaram ao lado dos separatistas de Donetsk e Luz desde 2014 acaba de ganhar um passe livre, nenhum deles será convocado para servir nas Forças Armadas Russas. Sim, você ouviu direito. Aqueles que pegaram em armas por conta própria, ou por ordem de Moscou, agora têm status de veteranos, blindados contra a mobilização. Não é uma simples atualização na lei do serviço militar, é a oficialização de uma geração de combatentes irregulares, que agiam fora da estrutura do exército russo, mas sempre com a bênção do Kremlin. E o pior, enquanto isso, civis seguem pagando o preço. Putin não esconde mais, ataques a alvos civis são justificados com desculpas esfarrapadas. Um vilarejo na região de Odessa, a 80 quilômetros da cidade, virou alvo sob a alegação de que ali funcionava uma fábrica de mísseis. Hangares agrícolas, depósitos de grãos, pouco importa. Para o Kremlin, basta uma suspeita vaga, ou inventada, para transformar fazendas em legítimos objetivos militares. E você, acha que essa tática vai colar? Que o mundo vai engolir essa narrativa? Porque aqui a pergunta é séria: até onde vai a impunidade? Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Elon Musk está com os dias contados à frente do X. A reforma que ele tentou impor, com relatório semanal com 5 realizações de cada funcionário público federal, virou piada. Os burocratas simplesmente ignoraram. Outros, para confundir o sistema de inteligência artificial que fiscaliza os documentos, responderam, em russo. O caos é tão grande que, segundo The Washington Post, Musk estaria pronto para abandonar o cargo em maio, cansado das críticas da esquerda e da política suja. Ele jura que sua estrutura, a DOD, ficará de pé e que sua influência já está enraizada no sistema. Só que, na prática, o que se vê é um castelo de cartas desmoronando. Influência sem execução não vale nada. Agora, o que realmente está pegando fogo é o fronte em Pokrovsk. As tropas russas, que há semanas tentavam romper as linhas ucranianas, começam a recuar. Em apenas 24 horas, foram 96 combates ao longo de toda a linha de frente, e quase metade deles concentrados ali. Os ucranianos não só seguraram como revidaram. 39 ataques inimigos foram repelidos em vilas como Suka-Balka, Uspeniva e Andreeva. Cada centímetro daquele solo foi disputado com sangue. Os russos avançaram devagar, mas agora estão saindo ainda mais devagar, e isso pode ser o sinal de que a maré está virando. Se o ritmo se mantiver, não demora para Kiev passar da defesa ao contra-ataque. E aí, meu amigo, a Rússia vai conhecer uma palavra que não está no vocabulário de Putin: retirada. Você acha que esse cenário é realista? Ou ainda é cedo para comemorar? Mas atenção, não para por aí. Israel está em alerta máximo. No próximo dia 22 de abril, ativistas pró-Palestina prometem um dia da fúria global. Não são só protestos pacíficos na mira, há informações de que terroristas podem se infiltrar nas multidões para atacar israelenses no exterior. Desde o início da guerra em Gaza, o radicalismo só cresce, e o risco de violência nas ruas da Europa e dos Estados Unidos é real. Não se trata mais de bandeiras e slogans, é uma bomba relógio prestes a explodir. E falando em bombas, a Ucrânia não está brincando com a ameaça nuclear. Há 2 semanas, um drone russo atingiu um abrigo sobre um reator destruído. Os danos não foram catastróficos, mas o aviso está dado: cada ataque a instalações nucleares é um jogo de roleta russa com consequências impensáveis. Por isso, Kiev já tem um plano B. Em parceria com a empresa israelense Pluristen, a Ucrânia adquiriu uma terapia revolucionária à base de células placentárias, capaz de salvar vítimas de radiação. Uma única placenta pode gerar bilhões de células que regeneram a medula óssea e o sangue, a diferença entre a vida e a morte após uma exposição letal. Sem tratamento, 100% das vítimas morrem em até 2 meses. Com ele, a taxa de sobrevivência sobe para 97%. Os primeiros estoques, suficientes para 6.000 pessoas, já estão sendo armazenados em depósitos ucranianos, prontos para distribuição emergencial. É ciência de ponta enfrentando a barbárie de uma guerra que não tem limites. Enquanto o mundo discute estratégias e tecnologias, a natureza arde. Na Polônia, o coração verde do país está em chamas. O Parque Nacional de Bierza, maior reserva natural do país, já perdeu 450 hectares de florestas e pântanos únicos.
O fogo avança a menos de 50 quilômetros da fronteira com a Bielorrússia, e as autoridades correm contra o tempo para contê-lo. O primeiro-ministro e o ministro do Interior estão no local, mas o risco de evacuações em massa ainda paira no ar. São quase 60 mil hectares de ecossistema irreplaciável, lar de alces e aves raras. Um desastre assim não escolhe fronteiras, que serve como lembrete brutal de que, enquanto a humanidade se destrói em guerras, o planeta também queima. E você, o que acha de tudo isso? Sua opinião importa. Compartilhe, comente, ajude a espalhar essas informações. Porque notícias como essas não podem cair no esquecimento. A história está sendo escrita agora, e cada um de nós é parte dela. Enquanto isso, em outro canto do mundo, espécies que mal existem fora daquele ecossistema lutam para sobreviver. São aves tão raras que avistá-las em outro lugar seria quase um milagre. No chão, 300 bombeiros, soldados e guardas florestais lutam contra um inimigo implacável. 5 helicópteros sobrevoam a região, mas o fogo, nascido perto da vila de Polkova, já se espalha como um monstro faminto. E o tempo não está do lado deles: seca, calor abrasador, ventos que atiçam as chamas. Uma combinação letal que transforma cada centímetro de terra em um campo de batalha. Mas enquanto a natureza arde, a loucura humana não para. Na Coreia do Sul, um homem de 76 anos, armado com um lança-chamas caseiro, sim, você leu certo, construído por ele mesmo, transformou um prédio residencial em um inferno. O fogo engoliu a torre em questão de minutos. O saldo: mais de 10 mortos. 3 deles, em desespero, se atiraram das janelas, preferindo o impacto do chão ao sufocamento das chamas. Outros 11 ficaram feridos, 5 em estado grave. Cenas de pânico absoluto, pessoas se debatendo, quebrando vidros, colapsando nos corredores. O corpo do incendiário foi encontrado mais tarde entre os escombros. E o pior, não era sua primeira tentativa. Semanas antes, ele já havia tentado queimar outro prédio. Dessa vez, a sorte não esteve do lado de ninguém. E como se o mundo não bastasse em chamas, até o esporte virou palco de tragédia. O Maratona de Almaty, que deveria ser uma celebração de resistência, terminou com 2 corpos sem vida. Um veterano de 84 anos, que corria desde 2021. Não chegou nem ao primeiro quilômetro, desabou, sem pulso, sem chance. O outro, um jovem de 21, estudante, atleta, cheio de sonhos. Caiu no quilômetro 16. Ambos com o mesmo diagnóstico cruel: tromboembolia e falência cardíaca aguda. Os organizadores, é claro, se esconderam atrás de papéis, assinaram o termo de responsabilidade, é prática internacional, havia postos médicos. Mas que prática é essa que permite que pessoas morram assim? E o ar? Almaty é uma das cidades mais poluídas do mundo. Correr lá não é teste de resistência, é roleta russa. As autoridades, agora pressionadas, prometem a revisões e a novas regras. O ministro do Turismo jura mudanças. O vice-ministro do Interior, com cinismo, declara: não haverá processo criminal. Não houve crime. Como se a negligência não fosse um assassinato em câmera lenta. Enquanto isso, em Minsk, o regime de Lukashenko faz o que melhor sabe: humilhar e esmagar. Desta vez, a vítima foi a região de Vitebsk, onde o ditador chegou não para governar, mas para destruir moralmente seus subordinados. Fontes internas revelam: em breve, algum pobre funcionário não só perderá o cargo, vai aprender a andar de mãos, se tiver sorte. Ou de cabeça. Porque, para Lukashenko, governar é sinônimo de quebrar. E nada o irrita mais do que incompetência ou, neste caso, um lenhador que não soube manejar o machado à altura de suas expectativas. Esse é bom. Esse não. Esse aqui, esse é um ótimo machado. O absurdo da cena: um tirano testando ferramentas enquanto seu país afunda, é quase cômico, não fosse trágico. Porque 2024 será o ano da caça às bruxas, demissões, processos, purgações públicas. Tudo no melhor estilo Lukashenko: encontrar bodes expiatórios, esmagá-los em praça pública e vender a ilusão de que alguém qualquer está no controle. E enquanto o mundo gira, entre fogos, mortes evitáveis e ditadores brincando de Deus, a pergunta que fica é: até quando vamos aceitar que a normalidade seja isto? Que tragédias se repitam como rotina, que vidas sejam ceifadas por negligência, que o poder se exercite através do terror?
A história não é escrita só por quem manda. É escrita por quem exige. Por quem não se cala. Por quem transforma a indignação em ação. Então, o que você vai fazer com essa informação? Vai apenas rolar a tela e seguir em frente? Ou vai lembrar que, em algum lugar, alguém ainda está sufocando nas chamas, seja do fogo, da poluição ou da opressão, enquanto você decide se clica em curtiram ou em compartilhar? A escolha é sua. Mas saiba, o silêncio também é uma resposta. E, neste momento, é a pior delas.